Boa noite, igreja, boa noite a todos. É um prazer sempre poder trazer aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração a todos vocês. Ainda mais nesse momento de tanta complexidade que a gente tem vivido. A gente tem vivido num momento que tem trazido medo, num momento que tem trazido pavor, num momento que tem nos assustado. Porque somado às nossas crises pessoais, a gente tem mais essa crise mundial. Não só a crise da pandemia, mas a crise econômica, a possibilidade de perder o emprego ou não. A gente passa por diversas dificuldades. E somada a essas dificuldades, a gente tem mais essa gigantesca adversidade que vem afligindo todas as nações. A leitura bíblica de hoje está em Josué, capítulo 1, versículo 9. Gostaria que todos vocês lessem comigo. Está escrito o seguinte: lembre da minha ordem, seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Qual o contexto histórico dessa passagem? Josué acabou de assumir uma responsabilidade que até então era de Moisés. Moisés havia recebido a responsabilidade de tirar o povo israelita do Egito e levar até a terra prometida, Canaã. E essa responsabilidade foi trazida por Deus a Moisés. Pois então, nesse contexto, Moisés havia acabado de falecer e Deus deu a Josué a autoridade sobre o povo israelita para que ele completasse a missão de Moisés, que era levar o povo israelita até Canaã. Diante dessa dificuldade, a gente consegue contextualizar com as nossas dificuldades. Quantos desafios eu e você passamos ao longo do nosso dia? Quantos desafios eu e você temos que enfrentar no nosso dia a dia? E somado a esses desafios, nós temos mais a essa crise mundial, que é a pandemia, que tem nos trazido medo. E não só medo. Alguns cientistas dizem que os casos de ansiedade e depressão, nesse tempo que nós temos atravessado, têm crescido de forma assustadora. Inclusive, alguns especialistas dizem que a próxima pandemia não vai ser viral. A próxima pandemia é da depressão, por conta da ansiedade, por conta do medo. Mas a minha pergunta para você aqui hoje é: por que eu e você não devemos ter medo? O medo, ele também é uma barreira. Ou seja, o medo ele se comporta como se fosse um muro que impede eu e você de visualizar, mas não só visualizar. Ele impede eu e você também de alcançar os propósitos de Deus para mim e para você. E talvez seja por esse motivo que Deus tem se comportado de maneira tão determinante com Josué. Por isso que ele se pôs de forma tão determinante com Josué. Ele disse: lembre da minha ordem, seja forte e corajoso. O medo geralmente ele nos assusta, o medo geralmente ele tira a nossa força. O medo ele tira a nossa coragem. O medo ele nos tira da vontade, daquilo que Deus tem preparado para nós, porque ele serve como barreira, ele nos impede de alcançar, ele nos impede de enxergar e nos impede de chegar. Aí é que está a maior dificuldade. Deus, ele deu uma ordem a Josué: lembre-se da minha ordem, seja forte, seja corajoso. Eu fico pensando nos desafios que Josué ainda iria passar quando recebeu essa ordem. Todo mundo sabe que Josué estava prestes a atravessar o Rio Jordão. Já é um desafio gigantesco, ele viu os desafios que Moisés teve para atravessar o Mar Vermelho. Depois disso, Josué ainda teria que lutar a batalha de Jericó. Dentre outros desafios, eu fico imaginando a perspectiva de Josué diante daquela realidade, e sendo que vinha à memória dele as dificuldades e os desafios que Moisés passou. Os desafios e as dificuldades que Moisés passou com aquele povo, um povo teimoso, um povo que deu dificuldade, que trouxe certo pavor para Moisés. Eu fico imaginando o pavor de Moisés diante da teimosia do povo. Imagina agora Josué lembrando disso tudo e ainda tendo a responsabilidade de concluir a obra. Deus busca fazer com que Josué traga à sua memória aquilo que faria ele lembrar quem ele é. É como se Deus estivesse falando: eu sou Deus, eu posso tudo. Então, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, porque a missão que foi te dada, quem deu fui eu. O medo nos impede de prosseguir pelos caminhos que nós devemos seguir. Isso porque ele drena a gente, ele drena a nossa força, ele drena a nossa coragem. Ele basicamente nos enfraquece.
O medo nos enfraquece. Josué, em seu tempo, também se viu diante de grandes desafios. Talvez você esteja hoje diante de um grande desafio, uma nova faculdade, ou talvez uma prova importante. Talvez você recebeu uma proposta de promoção de emprego, mas o medo te impede de aceitar essa proposta porque você está assustado, é um desafio muito grande. Mas o que a gente precisa entender é que se Deus está no negócio, a gente não precisa ter medo. Se Deus está no negócio, basta a gente ser forte, basta a gente ser corajoso. O medo ele serve como uma barreira, ele nos impede de usufruir do melhor de Deus. Ele nos impede de enxergar o melhor de Deus. Ele nos impede de perceber aquilo que Deus quer que a gente faça e alcance. Talvez a gente perde também de vista o propósito de Deus. De fato, o medo ele funciona como uma barreira. Mas o medo também é paralisante. O medo, ele é como se fosse um corpo anestesiado. Entende? Uma anestesia, como se a gente tivesse recebido uma anestesia no corpo. Por mais que a gente tente se mover, por mais que a gente tente caminhar, por mais que a gente tente ultrapassar aqueles desafios, a gente não consegue, a gente está paralisado pelo medo. Mas Deus, ele continua no texto bíblico. Ele continua. Ele diz, lembre-se da minha ordem, seja forte, seja corajoso. E ele continua na parte B do versículo. Não fique desanimado, nem tenha medo. Repare que Deus não chama Josué para vencer o medo. Deus chama Josué para que ele nem tenha medo. Isso porque Deus não quer que nós não sejamos afligidos pelo medo. A vontade de Deus é de que a gente sequer perceba e tenha o medo. Deus, então, ele impôs, ele é imperativo, ele é determinante com Josué, porque ele fala, não tenha. Porque ele sabe que se Josué tiver medo, ele vai ficar paralisado. Se Josué, na hora de atravessar o Rio Jordão, e tiver medo, ele vai ficar paralisado. Se Josué, na hora de enfrentar a batalha de Jericó, e ele tiver medo, ele vai ficar paralisado. Diante da teimosia daquele povo, diante das dificuldades que ele iria enfrentar, ele iria ficar desanimado. Tudo o que não poderia acontecer após a morte de Moisés e Josué ter assumido a liderança do povo israelita, era que um medo viesse sobre ele. O medo nos paralisa. A gente não sai do lugar. A gente fica ali. A gente não consegue. O medo também, aquilo que eu falei antes, o medo também é como uma barreira, é como um muro. A gente não consegue visualizar o propósito. E porque a gente não visualiza, a gente só visualiza o desafio, a gente só visualiza as dificuldades, a gente só visualiza aquilo que precisa ser ultrapassado para nós alcançarmos o propósito, ele nos paralisa. A gente acaba falando, não consigo, eu não sou capaz, então eu vou ficar aqui, não consigo, não sou capaz. Nós temos medo quando estamos diante de desafios que não podemos vencer sozinhos. Quando a gente está diante daquele grande desafio que a gente não consegue vencer sozinho, talvez diante de uma enfermidade que a gente percebe que a gente não consegue vencer sozinho. Talvez alguns de vocês estejam desempregados e você precisa de emprego, você precisa trazer o sustento da sua casa, mas você não consegue vencer sozinho. Naturalmente. Ficamos com medo quando vemos um desafio na nossa frente que ultrapassa tudo aquilo que a gente é capaz de fazer. Ultrapassa tudo aquilo que, humanamente falando, nós somos capazes de ultrapassar. Afinal de contas, não temos medo daquilo que a gente é capaz de fazer. Uma pergunta bem simples. Você tem medo de escrever numa folha de papel? Não tem. Porque você sozinho consegue pegar uma folha de papel e escrever. Você tem medo de pegar um livro e ler? Não tem. Porque você sozinho é capaz de pegar aquele livro e ler. Mas diante dos desafios da vida, diante das dificuldades da vida, diante dessa adversidade gigantesca que a gente tem passado no momento atual, da pandemia, o medo acaba afligindo o nosso coração. O medo acaba alcançando os nossos corações. E o medo nos paralisa. A gente não consegue passar pelos desafios. A gente não consegue passar pelos obstáculos.
A gente não consegue ir além. A gente não consegue alcançar o propósito, a finalidade daquilo que a gente pretende chegar. E isso que levou Deus a ser tão determinante com Josué. Não tenha medo. Não desanime. Deus sabia que se Josué desanimasse, tudo poderia desandar. Deus sabia que se Josué tivesse medo naquele momento, ele ficaria paralisado. E o povo ia ficar tudo ali perdido. E eles não conseguiriam passar pelos propósitos. Deus sabia dos grandes desafios que viriam na vida de Josué. Deus sabia que caso Josué tivesse medo, talvez o povo levaria mais tempo do que o normal, do que aquilo que Deus queria, para poder passar pelo desafio. A gente precisa entender que o medo, ele impede a gente de alcançar os propósitos de Deus para a nossa vida. É por isso que ele fala, não tenha. Em momento algum Deus fala, vença o medo. Não, ele fala, não tenha. Não tenha. O medo, ele é paralisante. Mas o medo, o medo também nos impede de ver a Deus. O medo nos impede de ver a Deus. Na parte C do versículo, Deus fala a Josué, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. É como se Deus estivesse falando, eu estou com você, não tenha medo. Eu estou aqui, não tenha medo, olhe para mim. Os desafios estão na sua frente, mas olha para mim. Eu estou aqui com você, eu não vou te abandonar. Eu estou aqui. Quando estamos com medo, os nossos olhos funcionam como a lente de uma câmera digital, onde os nossos olhos focam no desafio, onde os nossos olhos focam nas dificuldades, onde os nossos olhos focam naquilo que é difícil para a gente passar, e desfoca de todo o plano de fundo, que é muito maior, que é muito mais amplo, que é o propósito de Deus para a nossa vida. Então o medo, ele causa esse efeito de desfoque. A gente acaba focando no desafio, a gente acaba focando na dificuldade. A gente vê quão gigante é o desafio para nós passarmos. E a gente não consegue ver quão maior é o Deus ao qual servimos. A gente não consegue ver quão maior é o objetivo o qual Deus quer que nós alcancemos. A gente não consegue enxergar aquilo que Deus quer que a gente alcance. A gente não consegue enxergar aquilo que Deus quer que nós façamos. Porque a gente está tomado pelo medo. A gente não consegue ver a finalidade das coisas. Igual esse momento de pandemia. A gente não consegue ver o final. Onde a gente liga a nossa televisão só fala de pandemia, só fala de crise. Eles não conseguem dar a nós uma percepção de algo melhor. Então os nossos olhos ficam focados nisso. Fica focado no número de mortes de pessoas que estão acontecendo, mas os nossos olhos desfocam das vacinas que estão surgindo. Os nossos olhos ficam focados diante de tantos casos da Covid-19, mas os nossos olhos desfocam diante de tantos casos de pessoas curadas da Covid-19. Você entende? O medo faz isso com a gente. A gente apaga da memória, a gente apaga dos nossos olhos, a gente não consegue enxergar nada. A gente só vê o desafio, só vê o problema, só vê a dificuldade. Por isso, a gente não pode ter medo. O medo nos congela. E o congelar, às vezes, faz com que a gente acabe frustrando os sonhos de Deus, os planos de Deus para a nossa vida. Entenda, Deus não frustra os seus sonhos e as suas promessas para mim e para você. Nós que frustramos os planos dele na nossa vida. Nós que saímos dos propósitos dele para a nossa vida. E o medo é uma dessas formas. O medo é uma das formas que nos afasta dos propósitos de Deus para a nossa vida. O medo é uma das formas que nos tira dos olhos, nos cega, de nós vermos aquilo que Deus quer que nós façamos. O nosso maior erro é absorver a ideia de que as batalhas
são maiores do que o nosso Deus. O nosso maior erro é nós vermos as dificuldades como se fossem maiores do que o nosso Deus. A nossa maior falha é permitir que o medo desfoque os nossos olhos de Deus. Precisamos compreender que por meio de Deus somos capazes de vencer os desafios. Precisamos compreender que por meio de Deus somos capazes de vencer as adversidades. Somos capazes de ultrapassar todo esse momento ruim que você pode estar passando hoje. Por meio dele, nós somos mais que vencedores. Por meio dele, nós conseguimos concluir com sucesso tudo aquilo que ele propõe para a nossa vida. Em Romanos capítulo 8, dos versos 31 ao 35, e depois do 37 ao 39, o apóstolo Paulo diz o seguinte: diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está ao nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Porque ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém. Porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém. Pois foi Cristo, Jesus, quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado, está à direita de Deus. E ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos? Serão as dificuldades? A perseguição? A fome? A pobreza? O perigo? Ou a morte? Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente e nem o futuro. Nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando permitimos que os nossos corações sejam tomados pelo medo, nós deixamos de ver quem está através de nós. Quando nós permitimos que o medo tome conta do nosso ser, quando diante dos desafios da vida, quando diante daquela prova difícil, quando diante daquela decisão difícil, quando diante daquela mudança brusca na nossa vida, a gente permite que o medo tome conta dos nossos corações, queridos, a gente deixa de ver que Deus está com a gente e que Deus está através de nós. É por isso que Deus fala: não tenha medo, siga em frente, porque eu, o Senhor, estou com você. Eu, o Senhor, estarei ao seu lado. Jesus Cristo mesmo falava: no mundo vocês terão aflições, mas lembre-se, venci o mundo. Jesus Cristo já afirmava. Ele estava puxando para si. Lembre-se, eu venci o mundo. Eu estou com você. Eu que venci o mundo estou contigo. Não tem por que ter medo. Não tem por que sequer permitir que o medo seja visível aos nossos olhos. Dificuldades e desafios, mas quando focamos em Deus, percebemos que essas dificuldades e desafios são tão pequenos, são tão minúsculos, e Deus é tão grande. Em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, quando Deus aparece a Moisés e o chama para liderar o povo israelita a sair do Egito, Moisés está assustado, Moisés faz perguntas a Deus, e Deus o responde. Vamos ver o que está escrito. Porém, Moisés disse: quando eu for falar com os israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar, qual é o nome dele? Aí o que eu digo?
Moisés está assustado. O que ele diz? Quem é que está comigo? Quem é que me acompanha aqui? Mas Deus responde. Deus disse, eu sou quem sou. E disse ainda, você dirá o seguinte, eu sou, me enviou a vocês. O eu sou, me enviou a vocês. Deus disse a Moisés, eu sou. Queridos, quando lemos esse trecho, quando vemos que Deus se apresenta a Moisés como eu sou, podemos ver essa fala ecoar em nossas vidas. Por maiores que sejam as nossas dificuldades, por maiores que sejam os nossos desafios. E quando eu vejo essa fala de Deus, eu basicamente enxergo Deus falando, o eu sou está comigo diante das dificuldades. O eu sou está comigo diante dos desafios. O eu sou está comigo quando eu tiver caído no chão, quando eu não enxergar mais o final, quando eu não enxergar mais a solução daquele problema. O eu sou está comigo. O eu sou está com você. Sabe por quê? Porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o início, o meio e o fim. Ele é, o que era, o que há de vir. Ele é. Ele é o Todo-Poderoso. As mãos dele sustentam toda a criação. Ele é muito maior do que isso tudo. Ele é muito maior do que as nossas dificuldades. Ele é muito maior do que os nossos desafios. Ele é muito maior. E esse ser tão grande, e esse ser tão maior, e esse ser tão poderoso, está comigo e está com você. Você entende isso, querido? Não tem desafio que nós não possamos vencer. Não tem desafio que nós não consigamos passar adiante. Não tem desafio que nós consigamos ir além. Porque Ele está com a gente. É promessa dEle. Deus não é homem para que minta. Ele honra todas as suas promessas. Se Ele disse, eu estou com você, Ele está com a gente. O eu sou está comigo. O eu sou está com você. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2, a gente lê o seguinte: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Querido, não permita que os seus olhos desfoquem de Deus. Não permita que o medo tome conta do seu coração. Não permita que você enxergue o desafio como se fosse maior do que Deus. Ele é muito maior do que o seu desafio. Ele é muito maior do que a sua dificuldade. Eu consigo visualizar aqui quantas pessoas deixam de servir a sua igreja por medo. Quantas pessoas deixam de cumprir os propósitos de Deus para a sua vida por conta do medo. Eu fico imaginando quantos de vocês hoje têm um chamado pastoral e por medo não segue o propósito de Deus para a sua vida. O medo nos paralisa. O medo nos impede de avançar. O medo nos impede de alcançar os objetivos de Deus para mim e para você. O medo frustra os planos de Deus para a nossa vida. Não tenha medo. Ele é maior do que os desafios. Ele é maior do que a dificuldade. Ele é maior do que tudo o que poderá vir contra você hoje. Ele é maior. O medo é uma barreira. É um muro. Nos impede de avançar. Nos impede de ver. O medo, ele é paralisante. Ele nos impede de se mexer. É como anestesia, como se o nosso corpo estivesse anestesiado. A gente não se move. Por mais que a gente tente, a gente não consegue. O medo nos impede de ver a Deus. Quando estamos com medo, a gente vê o desafio maior do que Deus. Quando estamos com medo, a gente vê os obstáculos maiores do que Deus. Quando estamos com medo, a gente abre mão, inclusive, do nosso chamado de Deus. O medo frustra os planos dele para a nossa vida. Por isso ele diz, não tenha, não sinta, não se permita ter medo. Eu
com você. Para nós, que somos cristãos, que já conhecemos a verdade, para nós que temos Cristo Jesus, é fácil enxergar Jesus Cristo em tudo, inclusive nos desafios. Como o apóstolo Paulo mesmo disse, o evangelho para o mundo é loucura. Porque diante do desafio a gente passa. A gente atravessa. A gente aprende. A gente cresce. Mas a gente não para. O medo não nos impede. Porque a gente não tem medo. Porque diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer desafio, eu sei que Jesus está comigo. Eu sei que Jesus está comigo. E eu tenho certeza que se Jesus está no negócio, querido, não tem como dar errado. Se Jesus está no negócio, não tem como dar errado. Porque é Ele quem faz através de mim. Claro, se dependesse de mim, se dependesse de você, é óbvio que daria errado. Afinal de contas, nossas capacidades são limitadas. Mas quando depende de Jesus Cristo, quando depende de Jesus, querido, nada pode dar errado. Nada pode nos vencer. Porque Ele está através de nós. A minha pergunta é: você já entregou sua vida a Jesus? Eu disse agora há pouco a certeza que nós, que já entregamos a nossa vida a Jesus, temos. Mas a minha preocupação maior é para aquelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo, em sua essência, em sua verdade. A minha preocupação maior é caso você ainda não tenha entregue sua vida a Jesus Cristo. Eu sei que todos aqueles que entregaram sua vida a Cristo, Cristo age através deles. Não tem por que ter medo. Não tem por que ter medo. Ele está através de nós. O problema maior é quando a gente não conhece a Cristo e a gente não se entregou a Ele. Se a gente não se entregou, não entregou o comando da nossa vida a Cristo, quem é que está através de nós, além de nós mesmos? Além de nossas capacidades limitadas. Aí as dificuldades nos param, porque somos tomados pelo medo. Mas quando a gente entrega a nossa vida a Cristo, não tem por que a gente parar. Se Ele está no negócio, não tem por que a gente parar. Você pode falar para Cristo: Cristo, o Senhor está no negócio. Para mim é impossível, você está no negócio. Me ajuda. Tenho certeza que Ele vai te ajudar. Mas se você não entregou sua vida a Jesus Cristo, se você ainda não dedicou, não entregou o comando da sua vida a Jesus Cristo, eu tenho um convite para você aqui hoje. Você que deseja entregar sua vida a Jesus Cristo. Você que deseja entregar o comando e o controle da sua vida a Ele. Para que Ele te guie, te direcione e te leve em segurança. Te tire todo o medo, todo o receio de algo poder dar errado. Afinal de contas, é Ele que vai estar controlando. É Ele quem vai estar direcionando. Não teria por que ter medo. Não teria por quê. Eu tenho um convite para você. Você que está me assistindo hoje. Você quer entregar o controle da sua vida a Jesus Cristo? Você quer entregar o comando da sua vida a Jesus Cristo? Você quer que Ele tome as rédeas da sua vida? Eu posso te ajudar. Feche os olhos aí onde você está. Você vai fazer, vou fazer uma oração, gostaria que você repetisse comigo. Ore comigo. Senhor Jesus, até hoje eu vivi com medo das circunstâncias da vida, pois estava sozinho. Hoje eu compreendi que sem o Senhor eu jamais conseguirei romper com os meus desafios. Compreendi que sem o Senhor estou perdido, mas compreendi que o Senhor pode agir através de mim. Compreendi que o Senhor pode me resgatar do vale do medo. E por isso, hoje eu entrego o controle da minha vida em suas mãos, para que os teus planos se consumam em minha vida. Amém?